nada dá ao homem, não há nenhuma legitimidade que nos dá esse direito de pensar que nós somos superiores a um animal. Quando ela vê um animal sofrendo, é muito mais fácil fechar os olhos, chamar o centro de zoonose ou chamar alguma associação do que eu mesma pegar o animal e cuidar dele. Ainda precisa de muita divulgação para que o povo se compadeça com essa causa. Nós não temos como dar uma resposta à demanda do cidadão e como é que a gente ainda vai agora se preocupar com os animais. O poder público deveria agir bastante, mas muitas vezes os animais eles são jogados de lado porque não angariam votos. As pessoas elas são bastante indiferentes, elas têm os animais como invisíveis. É crime e é um crime punido com pena de até 1 ano de cadeia. Essa lei ela está em vigor desde 1998, é o nosso Código Ambiental que estabelece essa pena. A população precisa ter conhecimento disso, é um crime federal. A Lei 9.605, no seu artigo 31, ela fala, explana bem direitinho como é a situação dos maus-tratos. É responsabilidade da polícia militar apurar denúncias de maus-tratos. Só que a gente sabe que, infelizmente, nem sempre a polícia vai atrás dessas denúncias, mas é dever da polícia fazer isso. É preciso que o cidadão se conscientize de que não é normal, de que não há uma atividade para ser aceita, esse tipo de agressão que é praticada cotidianamente nas ruas de Campina Grande. É verdade, meu senhor, essa história do sertão. Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. Historicamente, a nossa cidade tem essa atividade. E é uma atividade que nós estamos nos preocupando. Nos preocupando por quê? Porque é uma atividade que, no primeiro ponto, serve para transportar entulhos, vários tipos de resíduos para os terrenos baldios, sem qualquer controle por parte da administração. Outro aspecto que nos preocupa também é a questão do trânsito, do tráfego da cidade. São veículos de tração animal, muitas vezes conduzidos por crianças e adolescentes, por pessoas que não têm qualquer noção a respeito da legislação de trânsito, e não raro nós temos acidentes de trânsito na cidade. E o aspecto que nos preocupa mais ainda é a questão dos maus-tratos aos animais. Esses animais, eles têm uma carga de trabalho excessiva, sem descanso, muitas vezes mal alimentados e trabalham até a morte. Quando chegam à velhice, os proprietários, lamentavelmente, alguns desses proprietários, eles abandonam esses animais à própria sorte nas ruas. Esses animais podem ser, e às vezes tem acontecido isso, atropelados. Um dos grandes problemas dos animais de tração é a questão do mau acondicionamento da estrutura que vai puxar a carroça. E quando os seus arreios não são bem conservados, bem acolchoados,
começa a machucar pelo e pele, consequentemente vai atingir a camada muscular. E muitas vezes a gente encontra essa camada muscular totalmente aberta. Hoje em dia a gente fala uma coisa que se chama senciência, que os animais eles têm sentimentos como nós, né, de frio, dor, fome, sede, e a gente chega a ver, nós que tratamos com muitos animais, a gente vê animais que se separam do dono, que chegam até a morrer de depressão. Então são doenças que são relacionadas a nós, né, doenças que antigamente não se imaginavam que seriam vinculadas aos animais. Abandonos acontecem de diversas razões. As pessoas, muitas vezes, por impulso, por emoção, né? Eu digo sempre que a gente, para adquirir um animal, tem que esquecer um pouquinho a emoção e pensar um pouquinho na razão. Por quê? Esse animal ele vai necessitar de certos cuidados. Muitas vezes os pais adquirem um animal porque o filho fica insistindo e o pai vai lá e ou ganha um animal ou compra esse animal, sem ver as condições, primeiro financeira, depois as condições de ambiente que esse animal vai viver e conviver com essas pessoas, a questão também do tamanho que esse animal vai ficar. Porque se você não pode criar um animal, não tem por que você ter ele, certo? Se você não vai poder dar o que o animal requer, de alimentação, saneamento, assistência médico-veterinária, você não merece ter aquele animal. A população, de uma maneira geral, trata um animal como se fosse uma peça de roupa, certo? Que usa até quanto lhe convém, a partir do momento que adoeceu, começou a gerar alguma despesa para casa, eles querem abandoná-lo. E isso é um problema grande, soltam as ruas. Agora, que fica bem claro, caracteriza crime. Basta 2 testemunhas que essa pessoa estará enquadrada na Lei 9.605. É muito preocupante porque esses animais que estão expostos ao abandono, eles são vetores também de zoonose. E que se eles não são alcançados por uma política pública do município, esses animais, certamente, eles estarão transmitindo doenças aos humanos. E aí agora o problema será maior. O abandono é um problema de saúde pública, sim, e seríssimo, certo? O animal abandonado, ele perde totalmente o controle sobre ele. Então, se eu tenho um animal, esse meu animal, ele vive na rua, mesmo que ele volte para dormir em frente da minha casa ou dentro da minha casa, mas o tempo que ele está solto na rua, eu não sei por onde ele foi. Existem os ectoparasitas, que são as pulgas, que são os carrapatos, os mais comuns, e esses ectoparasitas, eles passam doenças muito perigosas. Ainda precisa de muita divulgação para que o povo se compadeça, pare de abandonar os animais, pare de maltratá-los e usá-los como um meio de locomoção ou mesmo como um bibelô em casa. Uma ninhada pode nascer até 8 gatos, 8 cachorros, né? Então pode ser responsável a castração, além de outras coisas também, né? Uma cria que você leva para casa, amanhã se a cria está adulta, ela vai se reproduzir, tem os seus filhotes. Você já pensou o que é que você vai fazer com esses filhotes? Você tem condição de criar esses filhotes ou de encaminhar para algum tipo de adoção? Os poderes públicos não têm uma política de controle de natalidade, de controle de sanidade animal, uma política satisfatória, uma política séria. Nós vemos aí a falta de estrutura, isso de prefeitura a estado. O ideal seria os poderes públicos, em parceria com consultórios, clínicas e hospitais veterinários, fazendo as castrações de machos, tanto cães quanto gatos, e fazendo as ovário-salpingo-esterectomias, que são as famosas esterectomias, em gatas e em cadelas. As pessoas não têm a noção dessa posse responsável. Então as pessoas têm que ter a responsabilidade de que não está levando simplesmente um objeto para casa, ele está levando um ser vivo, e que esse ser vivo, ele vai depender dessa pessoa para o resto da vida, desde a parte alimentar até a parte sanitária.
Existe uma lei federal que instrui que após 72 horas, todo animal considerado errante é para ser eutanasiado. Tendo em vista o que instrui o Programa Nacional de Controle da Raiva, né? Não se controla uma doença, uma zoonose, sem controlar o vetor. E o vetor da raiva e da leishmaniose, que é o calazar, é o cão e o gato. Só que aqui no município foi aprovada uma lei pela Câmara e sancionada pelo prefeito, proibindo a eutanásia. Ela só pode ser feita em um animal cuja terapia é inviável. Se ele tiver uma doença crônica que não permita um tratamento. O centro de zoonose só pode lidar com animais errantes, animais adomiciliados, que não tem dono e não tem saneamento algum. Nós não combatemos maus tratos, nós convivemos com ele. Se o centro de zoonose ele foi criado para não ter acúmulo de animais, porque era muito simples, você aprendia e matava. Agora não. Agora você tem que aprender, né, e encaminhar para uma adoção. E é claro que a estrutura tem que ser modificada, porque antes era um matadouro. Agora tem que ter um tratamento humanizado. Então, o poder público, como todo sistema público, existe falhas, certo? Existem falhas e existem prioridades. O poder público tem se envolvido, mas para eles tudo é muito difícil quando se trata de bem-estar animal. Então tudo gera muita despesa, tudo é muito... eles falam que sempre tem que priorizar o lado humano. É lógico que a gente sabe que tem que atender ao lado humano, mas a gente também tem que atender ao lado animal, né? Então a gente tem a participação deles, mas não é fácil. Angel, essa cachorrinha aqui, encontrei em frente à minha casa e ela estava bastante debilitada, com um estágio avançado já de sarna, estava muito magra e assim, foi complicado fazer o resgate porque ela tinha muito medo. E quando conseguimos, assim, foi uma conquista para a gente. Ela ficou muito tempo internada, mas ela conseguiu sair recuperada. As pessoas quando vinham realmente, assim, se chocavam. Passou por um tratamento, esse tratamento durou em média um mês e alguns dias. E quando voltou para casa foi só a questão da recuperação e o ganho do peso. Mas ficou curada de todas as doenças. É rotineiro aqui na nossa cidade, a gente vê animais machucados, né, que sofrem maus tratos, animais com sarnas. Então, se tem a obrigação de também cuidar desses animais. Né, fazendo aquele trabalho de formiguinha, recolhendo o animal que está no meio da rua. O que vale mesmo é a gratificação em saber que aquele animal vai estar bom, né, futuramente, que ele vai ficar bonito, e a gente pega ele sem se preocupar com isso. Nossa casa é um lar provisório, então ela ficou lá enquanto não conseguiam os pais adotivos e ela passou 1 ano e meio mais ou menos na minha casa, esperando um dono. É muito difícil, a gente se apega muito ao animal, mas quando a gente sabe que o animal vai ser bem cuidado, bem tratado, vai ter o mesmo amor que tinha na minha casa, a gente realmente fica feliz e assim, entrega de bom coração. Os protetores independentes das ONGs têm um papel altamente importante, porque eles vieram para suprir uma necessidade que o poder público deixou. Essa necessidade de procurar retirar animais abandonados, tirar esses animais das ruas, tratar esses animais. Essas ONGs, essas pessoas vieram suprir uma obrigação que não é da sociedade diretamente, é da sociedade indiretamente porque é dos poderes públicos. E como os poderes públicos não estão fazendo, tanto que você conta as prefeituras que tem, por exemplo, um centro de zoonose,
equipado, com técnicos capacitados para desenvolver realmente um trabalho satisfatório. Então, essas ONGs, essas pessoas tiram dinheiro do próprio bolso, muitas vezes, como se diz, da própria feira, para suprir uma necessidade de compra de medicação, né? de compra de rações adequadas até para a idade, para o tamanho, o porte físico, que tem todas essas peculiaridades nas diferenciações de rações. Então elas vieram para suprir essa necessidade do poder público. Tinha um veterinário, Dr. Edroaldo, que foi um dos fundadores, que na própria clínica dele ele abrigava animais abandonados. De fundamental importância o papel do veterinário, porque ele quem é responsável a conduzir, a indicar um tratamento correto a esse animal para que ele seja readaptado e restabelecido das doenças, das lesões e enquadrado também a nova vida, né? Então várias pessoas ajudavam, então foi a partir daí que começou as pessoas a terem a ideia de criar um abrigo próprio para a associação, porque não cabia mais animais lá. Normalmente chegam muito debilitados, com muito problema de pele, muita sarna, ou mesmo até com fraturas. Atualmente é tudo voluntário. Nós recebemos doações de pessoas físicas mesmo que gostam de animais, que conhecem o trabalho da Aquata e acreditam nele. Então as pessoas dão ração, material de limpeza, também através de dinheiro, porque a gente precisa levar para a veterinária esses animais, medicamentos, tudo isso a gente recebe. Então só de pessoas físicas. Empresas a gente ainda não tem ajuda, governo também ainda não. O tempo que eles vão passar aqui vai depender de quem queira adotá-los. Então ele pode ficar aqui de 1 a 2 semanas até anos. Sempre tentamos promover feiras de adoção e divulgar o máximo possível na mídia para que esses animais tenham a possibilidade de arranjar pessoas que os adotem. Você vê a diferença do animal quando a gente pega ele com um olhar triste, e você vê ele com os meses depois, feliz, brincando, transmitindo alegria. Isso é muito gratificante. São poucas ONGs que estão desenvolvendo algum trabalho nessa área. Ao percebermos que temos esses grupos trabalhando na cidade, fazendo trabalhos pontuais, nós lançamos a ideia de um fórum municipal de bem-estar animal para congregar todas essas forças da sociedade para trabalhar em conjunto. Então surgiu com uma necessidade de se discutir as políticas públicas relacionadas ao bem-estar animal, Então a gente discute hoje em dia com as secretarias, com as polícias, as secretarias municipais, com a prefeitura, como a gente pode criar novas medidas ou leis para que esses animais tenham garantido o seu bem-estar. Então o fórum ajuda muito o trabalho das ONGs, principalmente da A4, que é uma associação. E isso está levando hoje em dia para a Câmara dos Vereadores para que essa proposta seja ouvida por mais pessoas e principalmente pelo poder público. E a gente tem buscado fazer isso, principalmente na universidade, e a gente faz isso bastante, tem buscado fazer isso nas escolas, com as crianças, que a gente sabe que é muito difícil para um homem, para um senhor de 50 anos, mudar a ideia que ele tem a respeito dos animais. Mas é muito mais fácil eu tentar colocar essa ideia na cabeça de uma criança, E a criança então leva essa conscientização para os pais. O Chile vem desenvolvendo na escola já uma disciplina que a gente fala que chama Educação Humanitária e Bem-Estar Animal. Então ela mostra para as crianças valores de compaixão relativo ao animal e relativo ao ecossistema como um todo. Se você não gosta de um animal, você não precisa maltratar, Passa, siga o seu caminho, siga em frente. Se o animal não faz nenhuma diferença na sua vida, siga em frente, não maltrate. Fora aquelas pessoas que fingem que são cegas, que não maltratam, mas que vê um animal maltratado, mas não faz nada. Como se assim, eu não posso fazer nada,
mas que não é verdade. Eu acho que se cada um buscar fazer por um animal, por uma vida, seria mais uma vida salva. Lembre-se, o animal sente fome, sente frio, sente dor, sente saudade, né? Então, tudo que a gente sente, o animal também sente, e ele sofre do mesmo jeito. Nós somos seres humanos dotados de inteligência, e essa inteligência há de ser utilizada para o reconhecimento de que nós não podemos ignorar outros seres vivos.